Então, nesse momento, como fazemos sempre, vamos buscando através da prece trazer os nossos pensamentos pela necessidade mesma que temos do encontro com Jesus. Nos aguardava Ele, na esperança de que, fortalecidos na vontade de mantermos um diálogo na busca dos sentimentos nobres, e ao adentrarmos esta casa, o Senhor e os seus tarefeiros do mundo espiritual rejubilam-se na alegria de nos ver. Sabemos, amado Jesus, que somos portadores ainda dos sentimentos frágeis que nos machucam a alma. Mas nos encontramos aqui e queremos, amado Mestre, te agradecer por nos permitir aqui estarmos. E assim, Senhor, te dizemos, obrigado por esse dia, que nos permitisses a vida no planeta Terra, no corpo físico, junto aos nossos familiares. Obrigado, Senhor, por estarmos neste momento diante da tua presença, porque é certo que tu estás aqui. Obrigado, Senhor, por nos reunir aqui neste momento, filhos de nosso Pai Maior, irmãos teu, para a busca do conhecimento. Ampara-nos e permita, Senhor, que possamos alargar os horizontes da mente, ainda em turbilhão, mas que possamos nos deixar envolver nesses eflúvios, nos permitindo a saúde física, mental e espiritual. Que os bons espíritos, que o Senhor Manuel Quintão, dirigente espiritual desta casa, Dona Erna, possam estar aqui, envolver o nosso companheiro que irá nos falar nessa noite, e que o tema do qual se propõe possa calar fundo nas nossas almas, para que possamos, a partir de hoje, Senhor, caminhar contigo, ser exemplo deste Evangelho Redentor, que traz a cada um de nós a cura para as nossas feridas. Sê conosco, amado Mestre, nos amparando hoje e sempre, que assim seja. Na noite de hoje, nós temos a alegria de estarmos ao lado de um companheiro de ideal espírita, divulgador dessa doutrina, que é o senhor Jaime Nunes, trabalhador desta casa, que irá nos falar sobre missão e compromisso do Pai. Que o Mestre Jesus te envolva. Boa noite a todos. É sempre uma alegria reencontrar os amigos queridos desta casa. E sou agradecido ao Pai Criador pela oportunidade que me dá de aqui estar junto de vocês, a Jesus, que nos orienta, nos auxilia também neste nobre compromisso, aos bons espíritos que nos assistem, ao nosso querido Kardec, pela codificação da doutrina espírita, e pelo protetor desta casa, que também nos ampara. O tema que nós vamos tratar, então, é missão e compromisso do Pai. Ele se encontra lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema honrar pai e mãe, e ele trata da reencarnação e laços de família. A palavra honrar aqui no Evangelho significa reverenciar, tratar com respeito e reconhecer o seu valor. E nós muitas vezes não temos essa consideração com os pais. Mas eu vou enfocar principalmente o pai nesta noite.
Nós temos outros livros que tratam também do assunto, Vida em Família, de Rodolfo Calhares, Luz no Lar, de Espíritos Diversos, por Chico Xavier, O Sinal Verde, Vereda Familiar. Na pergunta 218 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos bondosos irmãos espirituais: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Então, o pai tem que estar atento, porque ele é observado, e os filhos vão cuidar muito da forma com que ele se porta, com que se conduz, porque eles vão esperar do pai, além da segurança, outras qualidades também. Na pergunta 582, a paternidade pode ser considerada uma missão? Aqui nós estamos falando de mães e pais. Então, a paternidade, no caso, é uma missão. Missão implica num compromisso muito grande, responsabilidade enorme, onde aquele que aqui chega precisa saber atuar para que siga realmente o caminho ao qual se comprometeu. Na pergunta 583, os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos seus cuidados que lhe dispensaram? Ao contrário, né? Não são responsáveis. Porém, nós temos que estar sempre atentos, zelosos e cuidadosos, para que nossos ensinamentos, nosso aprendizado possa influenciar da melhor forma o espírito a seguir um caminho do bem. Mas nós sabemos que muitas vezes esse espírito vem rebelde, revoltado, e por outras causas ele não vai seguir exatamente a nossa cartilha. Porém, nós não podemos nos omitir da responsabilidade que nos cabe como pai na direção e condução da família. Então, eu quero pedir a Deus, pelos pais, que cumprem bem suas missões. Vamos orar por aqueles que estão enganados, para que possam também cumprir seu papel e compromisso. Porque nós estamos aqui exatamente para nos melhorar, evoluir e progredir, e é um momento transitório que esse pai está passando também. Eu tenho muita preocupação com a questão de ser pai, porque eu não consegui, no início de minha existência, e não tenho vergonha de dizer, que primeiro eu não fui um bom marido, e não sendo um bom marido, eu também não seria um bom pai. Então, o pai, nós temos que ter uma visão e uma percepção diferente daquilo que nos cabe realizar. E me assustei mais ainda quando encontrei um livro do nosso querido Chico Xavier, chamado O Evangelho de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões de umbral. Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos, mais pais que mães. Então, é um alerta para nós que ainda não conseguimos fazer o nosso papel da melhor forma. Nós temos que buscar criar uma nova consciência do compromisso do pai. E esse tema eu fui atrás de muitos amigos, e na conversa com eles, eu vi que nós, pais, ainda somos muito falhos nesse compromisso tão importante que Deus nos deu como missão. Nós ainda não temos a capacidade, o envolvimento que a mulher possui como mãe. Então precisamos avaliar de forma diferente qual está sendo a nossa conduta atualmente. E nos erros que incorremos,
nós podemos modificar, alterar e principalmente trabalhar dentro da família, para que o nosso papel de pai seja mais consciente e feito de uma forma eficiente. Então, precisamos saber quais são os nossos deveres com a família. E vejam que nós vamos encontrar, infelizmente, pais drogados, ébrios, pais que não trabalham e tantos outros compromissos que implicam em graves consequências para a família quando o pai não realiza, não faz a sua parte. Trabalhar no alerta sobre a questão dos vícios, porque nós também não sabemos os valores, as informações que esse ser recebeu, né? E às vezes não compreende o porquê de toda essa infelicidade que vem a ser gerada no lar quando o pai não cumpre bem com o seu compromisso. Aqueles que se foram, nós temos que ter saudades e ser gratos por aquilo que fizeram por nós, por aquilo que realizaram, pela forma que nos acolheram e incentivaram também. Nós temos que sempre nos lembrar do que Jesus fala sobre Deus, o nosso Pai maior, né? Que Ele é um Pai bom, justo e misericordioso. Então, se nós temos essa semente, essa capacidade, essa força interior, nós devemos também ativá-la para que o nosso procedimento seja melhor nesta passagem por aqui. O que é mais difícil? Dirigir um carro ou educar um filho? Todos nós sabemos o que é mais difícil, né? Educar um filho é complicado, às vezes vai exigir dedicação, empenho, esforço, paciência, tolerância. E nós já tivemos na França e no Japão escola de pais, justamente pela preocupação que existia com relação ao comportamento dos pais. Então, para tirarmos a nossa carteira de habilitação, são necessários cursos, preparos, exames e testes. E nós deveríamos também fazer isso para dar condições de que os pais, estou falando aqui de pais e mães, conseguissem melhor cumprir o seu papel. Para nós pais, outro dado importante. Nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada diz que 60% dos delinquentes o são por falta do pai. E nós sabemos o que representa um pai. Quem teve a felicidade, a alegria de ter um pai a seu lado, sabe que ele é alguém muito importante para nós. Ele nos dá segurança, ele nos dá confiança. Ele é alguém que vai sempre cuidar, zelar e velar por nós também. Não é fácil nós sermos um bom pai. Paulo, na sua carta aos Hebreus, diz o seguinte: não há filho que o pai não corrija. Aqui nós estamos falando do Pai maior. Porém, se nós somos os colaboradores de Deus, nós temos que nos esforçar, né? Nos dedicar para que esse filho que ainda não consegue entender a importância do bem, do trabalho, da criatura que age corretamente, nós precisamos de um esforço maior para direcioná-lo ao caminho correto. O pai não é só a mãe a responsabilidade. Junto aos filhos, ele tem que falar sobre o que é a vida. Ele precisa saber por que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. Nós não estamos aqui só para ver a parte material. Nós temos um patrimônio chamado espírito que precisa do maior investimento. Não é só as conquistas materiais que vão fazer-nos felizes. Os nossos filhos precisam saber que a vida apresenta dificuldades. E nem Jesus esqueceu desse detalhe. Ele traz um alerta lá no Evangelho, dizendo que na vida tereis aflições.
Nós vamos criar o nosso filho numa ilusão de que tudo vai correr segundo a sua vontade, o seu gosto, o seu interesse. E no primeiro empecilho que ele encontrar lá na frente, ele vai ficar contra o mundo, porque ele não espera essa reação. Então ele precisa saber que há uma parte que cabe a ele realizar, mas nós não vamos receber só aplausos. Nós vamos ter incômodos, perturbações e desgostos também. Então, isso é para incentivar, estimular o nosso filho ao caminho do bem. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo que lhe dermos agora. Nós já não ouvimos muitos pais comentarem: onde é que eu errei? Aonde que eu falhei? Você errou e falhou em tudo. Então nós precisamos cuidar o que tratamos junto às crianças, o que fazemos, o que exemplificamos, porque depois é mais complicado lá à frente mudar essa direção também. Educar não é cortar asas, é ensinar a voar. Então eu não sou um pai melhor o fato de proibir tudo a meus filhos. Eles podem ter suas atividades, suas diversões, sair de casa, mas eles têm que saber para onde estão indo, o que vão fazer. O pai tem que ter esse interesse, essa preocupação com o filho. E nós, que temos uma consciência da família, queremos sempre saber com quem nossos filhos saem, aonde eles vão, aonde eles estão, se viajam, se chegaram bem. Qualquer pai que gosta do seu filho segue o seu caminho. Porque senão depois nós vamos sofrer uma decepção muito grande por esse descuido, essa desatenção. Em Curitiba teve um amigo meu, que a filha saiu na sexta-feira dizendo que ia na casa de uma amiga, e no sábado ele recebe a notícia que a filha tinha morrido num acidente lá em Foz do Iguaçu. Então veja, como é que esse pai vai entender isso, né? Então você tem que ensinar a voar. Pai, se eu vou sair, eu posso sair, eu devo sair para tal lugar com alguém, porque depois não tem retrocesso, o filme não rebobina. Ser bom pai não é apenas dar o sustento material, dar o melhor estudo, os melhores cursos, as melhores academias. Isso, se nós pudermos, não é problema algum. Não é proibido. O Espiritismo não é quanto o bem-estar, quanto o conforto, o dinheiro. Só que nós precisamos saber fazer disso o bom uso. Então, além do que eu citei, nós temos que, junto com a esposa, acompanhar a reação, os comportamentos, as tendências desse serzinho que chegou para junto de nós. E ele vai apresentar algumas características onde nós vamos perceber como é esse espírito, que cuidados ele vai necessitar, que investimento ele precisa, porque alguns serão dóceis, amáveis, você diz não e ele simplesmente aceita que não, mas vão ter outros que contrariam, esperneiam, são birrentos, incomodam, mas não é só papel da mãe corrigir. Os dois têm que falar a mesma língua, para juntos ajudarem esse espírito a se melhorar. E modificá-los de acordo com as suas necessidades. Se quisermos ser verdadeiros heróis para nossos filhos, é importante que saibamos que a maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Está no livro de André Luiz. O Espírito da Verdade. Como pai, eu preciso também ressaltar a importância da amizade. Pai e filho têm que ser amigos. Nada nas relações dará certo se não houver a amizade. Namorados têm que ser amigos, noivos têm que ser amigos, o casal tem que ser amigo,
E o filho também precisa ser amigo, porque amigo é alguém a quem confiamos, sabemos que podemos contar, tanto nas horas boas, quanto nas horas tristes. E o filho tem que encontrar em nós um amigo, e não alguém que ele tem medo, tem temor. Então a amizade faz com que haja uma aproximação maior entre nós. Amor a Deus é o primeiro item que nós vamos ter que trabalhar para ser para essa criança. Nós temos que amar esse Pai que nos concede mais uma oportunidade de existência, onde estamos aqui para evoluir e amar ao próximo como a si mesmo. O nosso filho tem que aprender a gostar dele. Ele não pode amar ninguém se não gostar dele mesmo. Senão ele perde o sentido para a sua existência. Opinião própria. Os nossos filhos vão ser conduzidos à escola, a reuniões, a festas, e muitas provocações, tentações surgirão, tentando conduzi-los a caminhos diferentes daquilo que lhes foi ensinado. Eles podem escutar o convite, mas tem que ter a confiança, a convicção de que não precisam se envolver com aquilo para ter amigos, viver bem e ser feliz. Você simplesmente não aceita aquilo que lhe é proposto, sendo algo que seja prejudicial e venha trazer problemas lá adiante. Isso nós temos que trabalhar muito para que os nossos filhos consigam ser fortes e decididos, para não se envolver pelos modismos. Todo mundo faz, é normal. Não é. O resultado depois não é normal. Se começamos errado, a tendência é terminar mal também. Não é só papel da mãe, o homem também tem que estar junto com a esposa, destacando Deus na sua vida, Jesus, a oração, o Evangelho no lar. Por isso que a Casa Espírita vai falar sempre na prática do Evangelho do lar, pelos benefícios que ele traz para nós, para a família e para o nosso grupo. Nós precisamos do amparo do Pai Criador. Por isso também lá no livro SOS Família nós encontramos o seguinte recado: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa, pelo Espírito Joana de Ângeles. Afazeres do lar. Nós temos que falar com o nosso filho, com a nossa filha, para eles participarem das atividades do lar. É importante para a criança que ela tenha essa educação, esse ensinamento, para que não sobre tudo para a pobre da mãe. Todos nós, pais e filhos, podemos diminuir a carga, o desgaste, o cansaço da esposa, quando nós procuramos fazer com que nossos filhos participem das tarefas do lar. E na tarefa de colaboração não existe tarefa de menino ou de menina. As mães normalmente são as mais culpadas por isso. Não, isso aqui é coisa de menina, e vai deixando o menino de lado. Não há mal nenhum problema em que o menino possa fazer parte das atividades, dos afazeres do lar, porque tudo que ele aprende lhe traz benefício lá à frente. Você não sabe onde o seu filho vai parar, ele vai depender de outros, vai morar sozinho, e todo o ganho que ele obtiver nos afazeres do lar, sabendo arrumar uma cama, cuidar de suas roupas, fazer comida, é importante, e não faz mal e não tira pedaço de ninguém. Então, saber organizar as faxinas e a higiene do lar também pertence a todos. Amigos, então nós temos que ser confidentes e conselheiros. Quando o filho confia em nós, ele vem nos procurar. Com certeza ele vai relatar suas dificuldades, suas dores, suas angústias, suas tristezas, mas ele tem que ter campo para isso, senão ele vai buscar orientações em lugares às vezes inadequados.
Separação, né? Nós vivemos numa época que existem muitas separações, né? E nem sempre a criança vai ficar com a mulher, não é verdade? E como é que vai agir aquele homem que fica com as crianças se ele não tem noção nenhuma do lar, da arrumação da casa, da higiene e dos cuidados? E há muitos pais nessa condição. Eles são chamados de pai, né? Uma mistura de pai com mãe, onde eles se obrigam, vão falando entre eles, ou com família, ou com amigos, e encontrando as melhores opções para conduzir esta família. Na separação, nós temos que nos preocupar com aquele filho que se separa de nós também. Não existe esse filho. Eu, como pai, continuo tendo o compromisso sagrado de me fazer presente, assisti-lo, ampará-lo, e que ele possa continuar confiando em mim e encontrar ainda aquele amigo que ele idealizou. Não é só levarmos presentes. Muitos pais vão lá, dão um presente e acham que solucionou tudo. Não é isso. O filho espera muito mais. Ele tem outros sonhos com relação ao seu pai, esse herói que para ele é o melhor ser do mundo. Com as separações, nós vamos criando também outro tipo de família. Vocês já ouviram falar em famílias mosaicos? Né? Onde chegam, a esposa traz 3 filhos, o esposo traz 3 e são 6 numa casa. E daí nós vamos encontrar umas conversas mais ou menos dessa forma. Meu bem, vem aqui, que os meus filhos estão brigando com os teus filhos, que estão brigando com os nossos filhos. Porque tem filho para todo lado. E como é que você vai contornar essa situação? Você continua sendo pai. Então você precisa também dar o seu suporte à companheira que caminha ao seu lado. A questão do padrasto. Há um conceito muito errado quando nós dizemos assim: Deus não é pai, não é padrasto. O que é que nós estamos falando do padrasto ou da madrasta? Que eles não são bons, que eles não servem. E nós vamos encontrar excelentes padrastos e madrastas, que são mais responsáveis, mais conscientes do que o pai biológico ou a mãe biológica. Então, felizes são esses padrastos e madrastas que conseguem isso. Que têm o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção e cuidado, como se fossem seus filhos. E nós não sabemos o porquê das necessidades desses encontros, dessas reuniões, onde aparentemente nós somos estranhos, mas o compromisso é o mesmo. Eu tenho que ser o melhor esposo e o melhor pai também. Os filhos precisam saber que nós não somos nenhum herói. Até certo ponto nós somos o herói, né? Meu pai é forte, tudo pode, mas eles têm que entender que o pai é um ser humano, que tem dificuldades, que tem sofrimentos, que tem tristezas, e principalmente uma coisa que nós precisamos mudar: homem também chora. Colocamos essa ideia na cabeça que homem não chora. Ele tem que chorar, precisa chorar. E o choro não é só de tristeza ou de raiva, nós vamos chorar de alegria, de satisfação, né? Uma conquista, no sucesso de alguém que nos é caro, ou de um filho mesmo. Então o choro também faz parte da vida do pai, do homem e do ser humano. Então ele também se alegra e se entristece com os filhos. A estrutura religiosa não pode faltar. No livro Minha Família e Eu, Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, destaca bem essa questão da religiosidade na família. E é importante essa informação, esse investimento, porque os filhos são sementes sagradas, né,
que vieram até nós para serem ajudadas, orientadas, auxiliadas no combate às suas deficiências, às suas falhas, os seus defeitos. E quanto mais estivermos ligados a Deus, a Jesus, maior será a nossa força, maior será o nosso amparo. Nós temos que nos preparar para as dificuldades que surjam. E quanto nós temos todo esse amparo, tudo é mais fácil para ser solucionado também. A esposa, nós também esquecemos. Até o namoro e noivado nós somos tudo românticos, bonzinhos, atenciosos, né? Somos o melhor partido. E depois vamos esquecendo de alguns detalhes, né? Então, mulher gosta de flor. É bom, de vez em quando, levar uma flor ou algumas flores. E eu vejo com muita alegria, 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, passando aqui pelas ruas de Balneário, homens e mais homens carregando flores para suas amadas. Não quer dizer que elas sejam dadas só nas épocas comemorativas. Mas vocês façam a experiência, pegue uma rosa e saiam num dia que não é comemorativo, aí pela rua, encontre um amigo para ver o que ele vai te perguntar. Jaime, o que é que você andou aprontando que está levando flor para a mulher? Porque é assim que nós achamos que a mulher merece ser tratada, né? Só na hora do... E não, ela continua sendo a nossa namorada, a nossa noiva e a nossa amada. Então ela gosta de flor, não custa nada dar um afago, essa atenção. Revistas, elas gostam muito de revista, tem que saber qual a revista que ela gosta, né? Roupa, né? Você sabe qual é a preferência da tua esposa, de um calçado. Então, de vez em quando é bom fazer uma surpresa. Um cinema, nós vamos esquecendo, né? De que elas gostam também de sair de casa, ter seu momento de diversão e da nossa companhia. Doces, um simples pão que você compre numa outra panificadora é um agrado. Nós não precisamos levar milhões e milhões em termos de valores. É um doce, um chocolate, um bolo. É atenção, é carinho, é zelo, é amor, é reconhecimento por aquela que está ao nosso lado. E não sai tão caro. Nós às vezes gastamos dinheiro em tantas coisas desnecessárias. Nós somos machistas também. O homem acha que tem direito a tudo, ele pode ir para onde quiser, sai todo dia, toda noite e não tem que dar satisfação. Nós temos compromisso com a nossa esposa. Nós podemos ir praticar nosso esporte, visitar nossos amigos, encontrar nossos amigos, mas ela também os tem. E precisamos respeitá-lo. 2 pássaros amarrados têm 4 asas, mas não conseguem voar. Nós temos que também dar liberdade ao companheiro e à companheira para vivermos melhor. Porque há momentos em que nós temos que ter também a nossa privacidade. Cuidados com a nossa esposa. Nós esquecemos que se ofendermos a nossa esposa, a agredirmos, a magoarmos, nós estaremos batendo nos nossos filhos também. Porque eles são defensores e com muita razão das suas mães. Então, os filhos precisam ver como se trata a mãe, a mulher, a esposa, porque lá na frente eles também serão esposos e pais. E aí eles vão saber como agir e qual é a melhor forma também de atuar. A importância de dizermos à família que os amamos. Sabe lá qual foi a última vez que nós pegamos a nossa esposa, demos um abraço e dissemos a ela: eu te amo, tu é importante para mim? Nós temos que nos habituar, o filho também, dizer que os amamos, abraçá-los, beijá-los, porque isso dá mais força, mais coragem e ânimo para aquele espírito que é bem acolhido aqui também. A morte. Nós todos queremos evitar comentar
este assunto que é a única certeza que temos. A nossa família, os nossos filhos precisam aprender que a morte é um processo natural e faz parte também da nossa caminhada. Pode ir, em princípio acreditamos que vão os mais velhos, mas ninguém tem certeza disso. A morte pode pegar uma criança, um mais jovem, um mais novo, mas todos um dia vão nos deixar. E a criança tem que saber disso. Ela tem que estar preparada para saber a questão da morte. Do suicídio, nós que conhecemos o que ele representa, também precisamos falar a esses filhos, né, as tristezas, as consequências do suicídio. E prepará-los, como eu disse lá no início, para que diante da dificuldade eles não venham se precipitar diante de um problema. Que eles nos busquem, nos procurem para desabafar e podemos fazer com que seja evitado este caminho de tantas dores. Vícios e consequências. Então, nós temos que realçar bastante a questão dos vícios, pelos malefícios, pelas dores e tristezas que eles nos trazem. Tanto na vida presente, como também lá no plano espiritual, e as consequências para as próximas existências. Nós temos que valorizar esse nosso corpo, é um instrumento de trabalho que precisa de muita atenção, porque é ele que vai nos possibilitar uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida onde você pode ter as melhores condições de amar e servir como nos pede Jesus. Quanto melhores forem as nossas condições, mais ações, mais atividades eu poderei bem exercer. Chico Xavier também nos traz um alerta no livro O Médium de Pés Descalços, dizendo o seguinte: tem pais que perdem os filhos aos 7, 8 anos de idade para tentar recuperá-los aos 18. Então os traficantes já os adotaram. Vejam bem, se eles não encontrarem de início essa confiança, essa atenção, essa orientação, com certeza eles vão pedir conselho para pessoas erradas e também se complicarem lá à frente. Eu já vou ter que ficar pela metade, teria mais. Mas os antigos gregos já diziam que meu filho seja melhor que eu. E essa frase tem sentido, porque nós tivemos um pai que talvez aquilo que idealizamos e sonhamos. Ele teve suas qualidades e defeitos. Mas eu posso, na existência atual, ver aquilo que não me agradou e transformar em algo melhor. E me tornar também um filho plenamente consciente do compromisso que assumiu. O bom filho será o bom pai. Quando nós preparamos bons filhos, nós teremos bons pais, teremos uma sociedade melhor, uma humanidade melhor. E para finalizar, a mensagem que o homem também chora. Então ela diz o seguinte: o menino relata que quando o pai voltava do trabalho, ele corria com os braços abertos para o seu pai. Mas o pai, acostumado à educação rígida e equivocada do século XVIII, ia logo dizendo: homem não abraça homem. E tem isso ainda hoje. Né? E o menino ficava sem saber e com vontade de demonstrar seu afeto e carinho àquele quem amava e admirava. E isso lhe trouxe grandes consequências para a vida, porque também ele encontrou dificuldades para abraçar, para beijar, para dizer que eu te amo, te quero e você é importante para mim. Mas o detalhe importante nessa mensagem vem no seguinte: o cancioneiro popular Gonzaguinha retratou através da música Guerreiro Menino esta realidade. Um homem também chora, também deseja colo, palavras amenas.
precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. Precisam de um sonho que os torne refeitos. É triste ver esse guerreiro menino com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se casta seu sonho é sua vida, a vida é o trabalho. E sem o trabalho, o homem não tem honra. E sem a honra, se morre, se mata. Hombridade não é sinônimo de dureza. O homem é um espírito temporariamente mergulhado num corpo masculino, mas é um filho de Deus como outro qualquer. Um homem também chora, um homem sente saudade, um homem também se entristece quando parte um ser querido. Um homem também se equivoca, também se arrepende, também se sente só muitas vezes. E às vezes, a única maneira de aliviar um pouco o peito oprimido é deixar que as lágrimas chorem à vontade. Que Deus abençoe e ilumine a vocês, pais, e que possam continuar também conscientes da responsabilidade e do compromisso que aqui assumiram. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso companheiro Jaime pela mensagem que nos trouxe nessa noite.